Certinho. Então, boa noite. Meu nome é Tássia, eu sou trainee, eu estou no segundo período. E hoje, juntamente com a Maristela, que é membro do NESIGA e está no 10º período, e com o Jovino, que também é trainee e está no primeiro, nós vamos falar sobre a anemia infecciosa equina. E nós escolhemos essa doença por algumas razões. A primeira delas é porque a AIE ela causa um impacto econômico muito grande na equidicultura no Brasil, principalmente um prejuízo econômico para os proprietários. Ela é uma doença que não tem cura, não tem tratamento, então os animais que são diagnosticados com ela normalmente são abatidos. Então, isso já é um prejuízo econômico. E, além do mais, quando é diagnosticado algum animal em uma propriedade, o proprietário deve seguir algumas normas, né, que também geram um custo mais elevado, como, por exemplo, interdição da propriedade, testagem de todos os animais, não pode haver trânsito. Enfim, a Maristela vai explicar isso mais para frente, mas já dá para ter uma noção, né, que gera um prejuízo. E também é uma doença de notificação obrigatória. Então, existe toda uma legislação que os veterinários devem ter ciência, devem seguir, né, como, por exemplo, na coleta das amostras, no caso de resultados negativos, positivos. Então, a gente considerou bem importante e relevante trazer essa doença e compartilhar essas informações com vocês. Então, na nossa abordagem, a gente vai falar um pouco sobre a etiologia, a epidemiologia no Brasil, patogenia, manifestações clínicas, transmissão, o diagnóstico, principalmente o diagnóstico diferencial e os possíveis diagnósticos, a legislação brasileira e a profilaxia. Então, falando um pouquinho sobre o vírus da anemia infecciosa equina, ele é um RNA vírus pertencente à família Retroviridae do gênero lentivirus. E lente no latim significa lento. Então, ele é um vírus que normalmente possui um longo período de incubação no organismo do animal e provoca uma doença de curso insidioso prolongado. Ou seja, as manifestações clínicas vão demorar mais para acontecer e vão ser mais imperceptíveis. Isso quando elas acontecem, porque na maioria dos casos, cerca de 95% dos casos, o animal ele vai ser assintomático. Esse vírus vai afetar equinos, moares e asininos, e ele tem uma estrutura envelopada, com cerca de 80 a 100 nanômetros de diâmetro e uma estrutura de tripla camada. Então, na camada mais interna, a gente vai ter um complexo de nucleoproteínas genômicas, que vai ser envolvido por um capsídeo cosaédrico, que, por sua vez, vai ser envolvido por um envelope derivado da membrana da célula infectada. E esse vírus ele vai utilizar duas enzimas para fazer a sua infecção, que é a transcriptase reversa e a integrase. A transcriptase reversa, ela vai transcrever o RNA viral em DNA proviral, que é um DNA que vai ter uma sequência genética diploide. E esse DNA proviral vai se integrar ao DNA cromossômico da célula hospedeira por meio da enzima integrase. Agora, em relação à epidemiologia, a AIE é uma doença de distribuição mundial. Então, ela já foi diagnosticada, digamos assim, em todos os continentes, exceto a Antártida. E ela é uma doença que possui uma prevalência maior em regiões de clima tropical e subtropical e áreas pantanosas. E isso está muito ligado com a maior quantidade de vetores nessas regiões, né? O que facilita a transmissão. No Brasil, o primeiro registro oficial da anemia infecciosa equina foi feito em 1968, no antigo estado de Guanabara, onde hoje é o município do Rio de Janeiro. E o Brasil é um país que possui muitas áreas endêmicas da IE. O que isso significa? São regiões bem delimitadas em que a população daquela região vai sofrer mais constantemente com uma determinada doença, né? Vai ter um número maior de casos. Boa noite, gente. Eu sou o Jovino, sou treinando do primeiro período ainda. E eu vou começar falando sobre a patogenia. Então, logo após a infecção, o vírus da anemia equina vai se replicar primeiramente em macrófagos maduros do tecido hepático,
além de se replicar também no baço, nos vasos linfáticos, pulmões, rins, nas glândulas adrenais. E com isso, os vírus descendentes são liberados na circulação e os títulos do vírus aparecem com aumento paralelo da temperatura retal que ocorre após o período de incubação de 7 a 21 dias mais ou menos. É importante ressaltar também que, apesar da forte resposta imune do cavalo, essa é uma infecção vitalícia, ou seja, ela acompanha o animal por toda a sua vida, já que ele não consegue se livrar completamente desse vírus. E um dos fatores que mais contribui para essa permanência do vírus é porque ele é capaz de fazer uma cópia de seu DNA viral no seu DNA cromossomal do hospedeiro e forma o provírus, que pode passar despercebido pelos métodos de vigilância imune do animal por um longo período de tempo. Então, portanto, a anemia que surge nessa enfermidade é causada principalmente pela destruição das hemácias através de um mecanismo imunologicamente mediado, mas, assim, muita coisa sobre a IA ainda não é compreendida. Mas, de modo geral, sabe-se que a anemia resulta na deposição de imunocomplexos. E sobre as manifestações clínicas da patologia, nas manifestações clínicas, o animal infectado pelo vírus AIE pode ser dividido em aguda, crônica, inaparente ou assintomática. Na fase aguda da doença, o animal vai passar por uma febre de 38,5 a 41 graus, além também de letargia, diminuição do apetite, com isso vai ficar bem, mas bem magros mesmo. Agora, na fase crônica da doença, ele apresenta manifestações clínicas e anatomopatológicas, que incluem a perda de peso, edema, leucopenia, trombocitopenia, resultando em hemorragias, pode ser hemorragia puntiforme embaixo da língua ou hemorragia nasal, além também de apresentar letargia e ataxia. Na forma inaparente, o animal passa pelo decréscimo gradual nos sintomas clínicos, né? Porque o sistema imune do equino, ele controla essa replicação viral. Mas é importante lembrar também que muitos animais soropositivos não mostram nenhum sinal clínico da doença. E tem a forma sintomática, que o animal vai permanecer com o vírus, com poder de contaminação e com propagação da doença, só que ainda não sabe muito bem sobre os sítios celulares de permanência viral nesses animais assintomáticos. Deixa eu passar. Aqui está uma foto do animal, bem magro, muito magro mesmo, justamente por causa da perda de apetite que ele tem durante a doença. E sobre a transmissão, ela ocorre por meio do sangue do animal infectado, né, através da picada de inseto hematófago ou também por agulha, além de transmitir também pelo leite, pela placenta, né, pela transmissão congênita e pelo sêmen, no momento do acasalamento. O agente é transmitido primeiramente por picadas dos insetos chamados tabanídeos e pelas moscas dos estábulos, as Stomoxys salcitrans. E os insetos agem apenas como vetor mecânico do vírus, já que esse vírus não vai se replicar neles. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maristela. Vou começar falando um pouquinho sobre os possíveis diagnósticos. Considerando a sintomatologia já comentada anteriormente, no momento em que o veterinário é chamado para examinar um animal com suspeita de AIE, é importante também estabelecer alguns dos possíveis diagnósticos diferenciais. Quando o animal apresenta febre, que é na fase aguda, a gente pode pensar em influenza e encefalite, que são afecções que cursam com esse sintoma. Já na fase aguda, o animal também pode apresentar anemia, e na anemia a gente precisa considerar as doenças que cursam com esse quadro, como a babesiose, a erliquiose, anemia hemolítica monomediada, a leptospirose e trombocitopenia idiopática. Já na fase crônica, a gente já pode pensar em doenças inflamatórias crônicas, em neoplasias e hepatite crônica, embora seja raro diagnosticar uma hepatite em equino. Pode passar. O diagnóstico definitivo da IE é feito pelo IDGA, que é o teste reconhecido pelo mapa,
E a sigla dele significa imunodifusão em gel-agar. Ele é um teste sorológico de alta especificidade e alta sensibilidade, cerca de 95%, e ele vai reconhecer o animal portador ou não portador. Ou seja, ele não vai quantificar anticorpos, ele é um exame extremamente qualitativo. Agora que a gente viu como funciona o teste, a gente sabe que é uma sorologia, a gente precisa saber como que a gente vai coletar o sangue do animal em questão. Para isso, a gente precisa falar um pouquinho de lei, às vezes a gente acha que é um pouco chato, mas como médico veterinário a gente precisa saber. Então, a instrução normativa número 6 de 2018 do MAPA, ela traz para a gente que a colheita de amostras para os testes com finalidade de trânsito de equídeos será realizada somente por médico veterinário habilitado. E quem é o médico veterinário habilitado? Lá no artigo 4, ele fala para a gente que o médico habilitado é o profissional devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária e que tenha sido aprovado em capacitação específica sobre o PNSE, que é o Programa Nacional de Sanidade de Equídeos, oferecido e organizado pelo Serviço Veterinário Oficial. Então, não é qualquer veterinário que pode coletar a amostra e enviar para o laboratório. Pode passar. No artigo 5º, ele traz para a gente as responsabilidades do médico veterinário habilitado. Então, da alçada dele, né? Identificação do animal e a colheita da amostra do sangue e o envio da amostra de soro ao laboratório credenciado. Também não é qualquer laboratório que pode fazer o exame de AIL, tem que ser devidamente registrado e ter a licença para realizar esse tipo de exame. E a amostra deve ser enviada devidamente identificada, acondicionada e conservada, então na caixinha com o gelo, acompanhada de formulário para requisição do exame corretamente preenchido. Então, as amostras que são enviadas sem o formulário, elas não são analisadas, né? E a amostra é devolvida para o veterinário para ele ter que fazer o procedimento todo de novo. Bom, sobre o envio da amostra e os resultados, é importante a gente ressaltar que o material deve ser encaminhado para um laboratório credenciado, novamente, e o resultado negativo, ele vai ser encaminhado de volta ao médico veterinário responsável e ele vai entregar esse exame para o proprietário. Esse documento ele pode ser utilizado para transporte de equinos em todo o território nacional, para entrada em exposições e provas. Ele tem validade de 60 dias a partir da data de coleta. Então, se o animal tem uma prova na semana que vem, solicitar um exame hoje, esse exame vai ser válido na semana que vem, mas daqui a 3 meses ele for participar de outro evento, ele vai precisar de um novo exame, porque o de agora não vai ser mais válido. São dispensados do exame os potros menores de 6 meses, desde que eles estejam acompanhados da mãe com a certificação negativa para a IE. No caso do resultado positivo, o mesmo deve ser encaminhado aos órgãos estaduais de sanidade animal e a gente precisa ainda observar o disposto na Instrução Normativa número 45 de 2004 do MAPA, que no artigo 17 traz para a gente. Em casos positivos, será realizada a interdição da propriedade com proibição do trânsito de equídeos e objetos que possam veicular o vírus. Será realizada investigação epidemiológica de todos os equídeos da propriedade, isolamento e marcação dos animais positivos. Eles precisam ser marcados igual está na foto. Então, é um A com um círculo em volta, acompanhados pela sigla da unidade federativa. Se for Minas Gerais, MG, né? Se for São Paulo, SP. E por aí vai. Esses animais devem ser encaminhados para o abate sanitário em um local aprovado pelo Serviço Veterinário Oficial. Bom, considerando
todo esse processo de interdição que a gente tem em casos positivos, é importante a gente sempre pensar que os equinos são animais de produção. Então, em casos positivos, o proprietário tem um prejuízo enorme, tanto com a interdição da propriedade, né, quanto com os testes que ele precisa pagar para o rebanho todo. Então, atentar às medidas de profilaxia é muito importante. Bom, dentre elas, tem o monitoramento sorológico do plantel, indicado. Na verdade, você não precisa fazer todo ano, mas o que a gente prega é muito que áreas grandes, principalmente, sempre vai ter animais em exposição. Então, os animais periodicamente vão passar por exames de AIE. E aí, nestes casos, a gente dispensa o monitoramento sorológico. O controle do trânsito de animais na propriedade, não compartilhar agulhas e seringas, esterilizar os materiais cirúrgicos, principalmente para a gente, né, que vai ser veterinário, então nunca usar o material que você usou em uma propriedade na outra, porque a gente não sabe quais doenças a gente pode estar veiculando, não só IE, mas outras doenças infecciosas. Sempre solicitar o atestado negativo dos animais no ato da compra, uma medida de segurança, não é questão de chatice do proprietário, mas ele tem que saber o animal que está entrando na propriedade dele, que vai ter contato com os outros animais. Evitar o contato dos equídeos com os equídeos de propriedades vizinhas, sempre que possível. É muito comum ter aqueles pastos de meia cerca, né? Então, equídeos de diferentes propriedades estão ali tendo contato sempre, e isso é um grande risco para a disseminação de AIE. E o controle da população de insetos, que ela é feita através da drenagem de áreas alagadiças, selagem de baias, destinação correta de fezes. E para espantar mesmo os insetos, tem propriedades que usam até citronela. Então, algumas plantações de citronela, assim, parte das baias pode ser muito comum. Essas são as nossas referências. E a gente agradece a atenção, estamos à disposição para quaisquer dúvidas que surgirem. Muito obrigada, pessoal.